Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos ao primeiro ciclo de palestras Letras EAD. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Certo. Bom, este evento ele está sendo realizado pelas coordenações de Letras EAD, Português e Espanhol da UFPE, com parceria do Núcleo de Estudos de Línguas e Discurso, o NELD, também da UFPE. Contamos aqui esta noite com a presença da professora doutora Marcela Vasconcelos, que é a coordenadora do nosso curso de Letras, EAD. Meu nome é Cláudia Barroso, sou graduanda do curso de Letras Português EAD, da UFPE, e irei mediar a palestra desta noite, certo? Hoje estamos fazendo também a abertura oficial do nosso evento, que terá atividades todos os dias ao longo dessa semana. Então, espero que vocês estejam inscritos e não percam. Sigam também o Insta do NELD para serem informados sobre novas edições do ciclo e novos eventos, certo? Eu irei colocar o link do Insta do NELD no chat aqui para vocês. Desde já, quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesta noite. Peço que, por gentileza, liguem suas câmeras agora para que possamos fazer a foto do evento. Quem tiver com algum problema técnico, não tem problema, deixa a câmera desligada, mas quem puder, eu agradeço se ligar a câmera para a gente tirar uma foto. Alguém mais? Está aparecendo a câmera de vocês aqui para mim. Pronto, obrigada. Podem fechar as câmeras e manter os microfones desligados, certo? Vocês podem interagir com a gente através do chat, colocando suas perguntas, elogios, observações, enfim. Eu vou ficar bem atenta lá ao movimento no chat, e ao final teremos um momento para dialogarmos com a nossa palestrante de hoje. Também durante a palestra eu irei abrir uma lista de inscrição no chat, para quem quiser abrir o microfone ao final da palestra e participar. Bom, agora queremos conhecer um pouquinho sobre vocês, então coloquem aí no chat de onde vocês são, a instituição de ensino a qual vocês estão vinculados, para que possamos chamar aqui as instituições de vocês. Enquanto vocês fazem isso, eu já quero deixar as informações sobre certificados, que geralmente o pessoal pergunta. Todos os certificados eles serão enviados por e-mail em alguns dias após o término do evento, certo? E vai ser enviado, sim, uma lista de presença, um formulário para vocês preencherem aqui no chat durante a palestra. A organização do evento vai enviar, certo? Bom, o tema da nossa palestra de hoje é o gênero debate regrado no livro didático de português, uma análise do trabalho com a oralidade. Dito isso, deixe-me apresentar para vocês a nossa palestrante de hoje. A professora Patrícia Tavares é mestra pela Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, através do programa Prof. Letras, mestrado profissional em Letras. Possui especialização em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa, 2007, e graduação em Letras pela Fafiri. Atualmente é professora da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Tem experiência no desenvolvimento de pesquisas na área de Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa e Oralidade. Possui artigos e capítulos de livros publicados acerca desta temática. Com a palavra, a professora mestra Patrícia Tavares. Boa noite, gente. Gostaria de começar agradecendo ao NELD, na pessoa da professora Marcela Vasconcelos, pelo convite, o qual aceitei com muito prazer. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês possam aproveitar essa nossa conversa, esse nosso momento, tá? Gostaria de dizer para vocês que eu pedi para que a Cláudia, ela passe os slides, porque aí eu consigo ter uma noção do que está acontecendo pelo chat. Inclusive, se vocês me escutam bem, se de repente acontecer alguma falha na internet ficar lenta, travar, a gente vai se comunicando por aqui, e lembrando que quaisquer perguntas, comentários, enfim,
no final a gente tem um momento que a gente vai abrir para que isso seja feito, tá? Para a gente começar, eu queria perguntar se vocês todos me ouvem bem. Ok. E gostaria de perguntar se Cláudia já pode projetar o nosso material. Esse material, inclusive, pode ser disponibilizado aí, não sei como é que o pessoal do evento pode ver essa logística, mas depois vocês podem ter acesso a esse material sem problema, tá? Professora Patrícia, quem deve projetar esse material é o monitor. Ah, tá. Ele aqui com Marcela. A monitora Mauriceia está presente. Pronto. Mauriceia conseguiu entrar? Pronto, Mauriceia, por favor, pode começar a projetar. Vamos só aguardar um pouquinho. Pronto, todo mundo está conseguindo ver a tela, né, projetada? Estamos. Ótimo. Então, como Cláudia já falou para a gente, hoje nós vamos trabalhar sobre o gênero debate regrado no livro didático de português, uma análise do trabalho com a oralidade. Então, nessa nossa temática, a gente tem alguns elementos que são elementos chaves sobre os quais a gente vai dialogar ao longo desse processo, tá? Primeiro, é chamar atenção para o gênero debate regrado, e posteriormente eu vou conceituar, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ele, mas mais lá para frente, tá? Depois, lembrar que a gente vai trabalhar com o gênero debate regrado voltado para o livro didático de português, mas especificamente o livro didático de português da modalidade de educação de jovens e adultos, a EJA, tá? E, dito isso, o nosso grande objetivo é fazer uma análise de como se pode trabalhar a oralidade, inclusive com essa modalidade de educação, que é a educação de jovens e adultos. Vocês devem ter ciência, ter noção de que o eixo da oralidade, ele é um eixo muito complexo de ser trabalhado, é um eixo para o qual muitos não são preparados, né? Muitos professores chegam à escola sem ter exatamente uma noção de como trabalhar de maneira adequada esse eixo. Então, é uma temática que sempre me interessou, e aí eu gosto muito de caminhar as pesquisas nessa linha, tá? Então, a gente vai trabalhar nesses 3 aspectos. A proposta é trazer para vocês o recorte de uma parte da minha dissertação de mestrado, tá? Então, espero que vocês consigam entender e que seja de alguma forma. Está travando, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar trocar minha conexão. Só um minutinho. Patrícia, talvez seja a conexão da participante, porque para mim não travou. Não travou, né? Tá bom. Está travando para mais alguém? Tá tranquilo para os outros, ok. Ok, tá bom. Então, vou continuar daqui. E aí, eu possa contribuir, né, para vocês de alguma forma, para que a gente possa estar sempre aprofundando esse trabalho com oralidade na sala de aula, tá? Para isso, eu quero começar trazendo 3 citações de documentos oficiais do Brasil e do estado de Pernambuco que instam como deve ser e que deve acontecer efetivamente esse trabalho com o eixo da oralidade, tá? Primeiro, a gente tem aí uma citação dos parâmetros curriculares nacionais, em que deixam claro o seguinte, ó: cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no planejamento e realização de apresentações públicas, realização de entrevistas, debates, seminários, apresentações teatrais, etc. Trata-se de propor situações didáticas nas quais essas atividades façam sentido de fato, pois é descabido treinar um nível mais formal de fala, tomado como mais apropriado para todas as situações.
a aprendizagem de procedimentos apropriados de fala e de escuta em contextos públicos dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de promovê-la. Então, os parâmetros curriculares nacionais instam que é função da escola trabalhar com a produção de textos orais, de gêneros orais, e dá uma série de exemplos de gêneros que poderão, que deverão estar em algum momento o aluno ter acesso na educação básica, tá? Próximo slide, por favor, Mauricéia. Pronto. Professora, desculpe interromper. Mauricéia, veja se é possível colocar a tela cheia, porque está isso. Deixa ela apresentar novamente, por favor. Certo, tranquilo. Pode passar para o próximo, esse aí, pronto. Não, volta um, era o anterior. Isso, obrigada. A próxima citação que a gente tem é da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e aí a BNCC insta o seguinte: o eixo da oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, com ou sem contato face a face, como aula dialogada, webconferência, que é uma realidade bem presente nas nossas vidas agora, nesse contexto de pandemia, mensagem gravada, jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas, com ou sem efeitos sonoros, peça teatral, apresentação de cantigas, playlist comentada de músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a oralização de textos em situações socialmente significativas e interações e discussões envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes campos de atuação. Então, de novo, chamar a atenção para as múltiplas possibilidades que são colocadas para o professor e que deverão, em algum momento da educação básica, ser trabalhadas com os estudantes, tá? Próximo, por favor, Mauricéia. E aí, a gente tem agora um trecho de um documento que é específico daqui do estado de Pernambuco, que são as orientações teórico-metodológicas. E sobre a produção e compreensão de textos orais, esse documento insta o seguinte: as escolas, né, os professores de língua portuguesa em especial, devem promover práticas de oralidade, orientando os alunos a identificar as relações entre linguagem oral e linguagem escrita, e suas relações de independência, de dependência e de interdependência. Nós sabemos que há um contínuo muito grande entre textos orais e textos escritos. Há gêneros que são orais, mas que se planejam no formato escrito, e o aluno ele precisa ter acesso a isso, e ele precisa saber como diferenciar isso, e é papel da escola fazer esse trabalho com o estudante. Próximo, por favor, Mauricéia. Aí, bom, eu disse a vocês que, na verdade, o que a gente iria fazer seria uma breve análise de um recorte de um trabalho feito com livro didático de língua portuguesa para a educação de jovens e adultos. E aí, essa modalidade de ensino é uma modalidade com a qual eu tenho um afeto muito grande, um carinho muito grande. E quando eu faço alguma apresentação sobre isso, eu gosto de situar as pessoas no contexto histórico da educação de jovens e adultos no Brasil, para vocês entenderem como essa modalidade de ensino, ela é relativamente nova no Brasil, no aspecto formal, ela foi formalizada muito tardiamente, e, portanto, é uma modalidade para a qual a gente tem que ter realmente um olhar especial, a gente tem que investir, inclusive, em pesquisas, para poder
fazer com que ela tenha mais visibilidade e ela possa amadurecer, tá? Então, a educação de jovens e adultos, no Brasil, ela surge efetivamente no Brasil colônia, com a catequese dos índios, de uma maneira, obviamente, não formalizada, tá? Não legalizada, digamos assim. Depois, alguns séculos depois, em 1878, são criados cursos noturnos, e eles também são garantidos em lei, né? E aí esses cursos noturnos tinham como público-alvo os jovens e os adultos, em especial. A partir depois da década de 1940, começa a ser reconhecida como política educacional. Então, essa educação de jovens e adultos é tida como política educacional e vai começar a ser levada um pouco mais a sério, tá? Em 1967, surge o Mobral, que foi um movimento brasileiro de alfabetização. Alguns aqui talvez devam lembrar, pelo menos do nome, né, da sigla, que inclusive esse movimento, posteriormente, o nome Mobral, ele fica conhecido de uma maneira muito depreciativa, tá? Posteriormente, em 1971, surge o formato do supletivo, e aí, na Constituição de 1988, a gente tem no artigo 208 o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, entre outras coisas, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então, em 1888, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, entra na Constituição Federal. Reparem, no aspecto do ensino fundamental. Então, ainda nem seria, nesse momento ainda, toda a educação básica, mas uma parte dessa educação básica, tá? O próximo, por favor. E aí, apenas em 1996, é que passa a ser garantida a educação de jovens e adultos, né, como modalidade da educação básica, né, nos dois ensinos, no ensino fundamental e no ensino médio. E isso acontece com a publicação das diretrizes e bases da educação nacional, que instava como sendo obrigação do Estado promover a educação para aqueles que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, gente, percebam como é um caminhar lento da educação de jovens e adultos no nosso país, tá? Só em 1996 é que se tornou, digamos, garantida em lei, legalizado, a oferta da educação de jovens e adultos para toda a educação básica. E, de lá para cá, a gente avançou, mas a passos curtos, a passos lentos. A gente precisa investir mais nessa modalidade, tá? Próximo, por favor. Aí, falando em termos de livro didático, o livro didático específico para educação de jovens e adultos, a gente tem um dado muito interessante também. Vocês, acredito que alguém já deve ter alguma vivência aqui e talvez concorde comigo no seguinte sentido. Em muitos lugares no Brasil, eu falo de educação pública e também de educação privada. Muitas vezes, o livro didático é o único material de que dispõem professores e alunos para auxiliar no aprendizado, tá? E aí, esse livro didático específico para a EJA, ele só foi levado a sério, levado mais a sério, muito recentemente. Para vocês terem noção, os manuais de ensino direcionados à educação de jovens e adultos só começaram a passar por uma avaliação rigorosa, no que diz respeito à questão pedagógica, em 2009. Em 2009 foi criado o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, voltado especificamente para a EJA. Gente, isso aconteceu 24 anos após a criação do PNLD, que trata da educação regular, e não da educação de jovens e adultos. Percebam quantos anos depois que veio se criar um programa de livro didático específico para a educação de jovens e adultos, tá? Por isso que é tão importante a gente ter esse olhar para essa modalidade. Próximo, por favor. Aí, bom, como eu disse, pode liberar todos os tópicos, por favor, Mauricéia.
Como eu disse para vocês, o objetivo nosso aqui hoje é refletir um pouco, então, sobre o trabalho com esse eixo da oralidade, a partir do gênero textual debate regrado, e essa é uma proposta de um recorte da minha dissertação de mestrado, tá? E a gente vai ver, então, uma análise da coleção de livro didático para a educação de jovens e adultos, que é esse livro que está exposto aí, da editora Moderna, é a EJA Moderna, e durante essa investigação, a gente procurou saber se a coleção, ela trabalhou com o gênero, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, sobre o debate regrado, como é que acontece a distribuição da proposta no contexto de outras propostas, para que se produza, como é que eles pedem a produção do debate regrado na coleção, tá? O objetivo da proposta para o ensino do gênero, a relação do gênero com os outros eixos didáticos, porque a gente sabe que está tudo muito entrelaçado, né? Quando a gente trabalha com o eixo da oralidade, isso não impede que eu trabalhe também com o eixo da leitura, com o eixo da análise linguística, e assim sucessivamente. E, por fim, a utilização dos elementos argumentativos para a produção do gênero. Quando a gente trabalha com debate regrado, naturalmente, a gente trabalha com argumentação. E aí, como é que se fez, então, esse trabalho com argumentação nessa coleção, tá? É mais ou menos isso que a gente vai ver ao longo dessa noite. Próximo, por favor. E a didatização do gênero oral, debate regrado, que é a função do professor de língua portuguesa, né? A gente precisa tirar o gênero da sua forma real de produção e trazer para a sala de aula para que o menino possa vivenciar esse gênero. É o que a gente chama de didatização do gênero, tá? Próximo slide. Isso, pronto. E aí, antes de a gente falar exatamente sobre o que foi investigado nessa pesquisa, eu trouxe muito rapidamente, para a gente ser objetivo, apenas uns lembretes, né, da nossa fundamentação teórica. Debate regrado é um gênero do discurso, e aí a gente trabalha com um gênero do discurso na noção bakhtiniana, tá? Através dessa noção, a gente entende gêneros como sendo enunciados relativamente estáveis, porque eles são passíveis de mudanças, tá? Também como entidades sociodiscursivas, já que depende da interação, e são gêneros que sofrem variação conteudística. Então, embora ele tenha as suas características e a sua função, cada gênero vai trabalhar a partir de uma visão de conteúdo específica, tá? Próximo, por favor. E quando a gente fala em gêneros do discurso, a gente lembra que existem aqueles gêneros chamados gêneros primários, ainda de acordo com a visão bakhtiniana, em que a gente teria a produção espontânea, como uma conversa, por exemplo. E a gente tem os gêneros secundários, que são aqueles com uma produção planejada. Por exemplo, esse nosso momento hoje, ele é um momento que foi planejado, foi preparado, foi analisado para que houvesse a produção específica que está sendo construída agora, tá? E falando especificamente dos gêneros orais, eu trouxe para que a gente relembre, para que a gente retome, porque nada do que está escrito aqui é exatamente novidade para quem trabalha nessa área, mas quando a gente trabalha com gêneros orais, a gente pode analisá-los e de uma perspectiva das dicotomias estritas, o que se fez durante muitos anos, né, e hoje em dia não é exatamente mais a tendência, e de uma perspectiva socio-interacionista. Aí a gente vai refletir rapidamente sobre ambas as perspectivas, tá? Quando a gente fala da perspectiva das dicotomias estritas, trata-se, no geral, de uma análise que se volta para o código e permanece na imanência do fato linguístico. Então, quando a gente trata os gêneros orais a partir dessa perspectiva, a gente reduz o estudo, e não é exatamente o ideal. A partir dessa perspectiva das dicotomias estritas, a gente teria o seguinte: as características da fala seriam que a fala é um discurso
contextualizado, dependente, implícito, redundante, não planejado, impreciso, não normatizado e fragmentário, ao passo que a escrita seria descontextualizada, autônoma, explícita, condensada, planejada, precisa, normatizada e completa. E a gente sabe que se a gente olha para além do fato linguístico, não é exatamente isso que acontece, porque, por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento de produção oral, né, a fala está em evidência, porém, essa produção, ela está sendo planejada, essa produção, ela está sendo normatizada, essa produção não está sendo fragmentária, então, a gente se a gente olha apenas com a perspectiva das dicotomias estritas, a gente não consegue analisar os gêneros orais em sua complexidade, tá? Por outro lado, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva socio-interacionista, tá? A perspectiva socio-interacionista, ela toma a língua como fenômeno... Isso, obrigada. Ela toma a língua como fenômeno interativo e dinâmico, voltado para as atividades dialógicas que marcam as características mais salientes da fala. A partir desse ponto de vista, a partir dessa perspectiva socio-interacionista, fala e escrita apresentariam dialogicidade, usos estratégicos, funções interacionais, envolvimento, negociação, situacionalidade, coerência e dinamicidade, cada qual a partir de um contexto específico de produção e uso, tá? E aí a gente segue pelo caminho realmente de trabalhar a oralidade e os gêneros orais a partir da perspectiva socio-interacionista, tá? Próximo, por favor. Aí, finalmente, a gente vai falar um pouco sobre o debate, o gênero debate, tá? Quando a gente fala em gênero debate, a gente tem uma amplitude grande aí. Schnauli e Dawes, eles subdividem esse grande debate em 3 possibilidades. Uma, que é o debate de opinião de fundo controverso, outra, que é o debate deliberativo, e a terceira, que é o debate para a solução de problemas. Esse debate de opinião de fundo controverso é o que a gente vai chamar didaticamente, vocês vão encontrar isso nos manuais, nos documentos e nos livros didáticos, de debate regrado, tá? É aquele formato que a gente conhece, é mais comum do debate formal, em que a gente tem debatedores, a gente tem moderadores, a gente tem público, tem um tema que pode ser, normalmente ele mas não é uma regra fixa, pode ser polêmico, que chame posições contrárias, e aí a gente vai ter debatedores que vão argumentar defendendo o seu ponto de vista, tá? O debate deliberativo é mais aquele debate para decisões de coisas comuns do dia a dia. Por exemplo, uma família pode se reunir para decidir onde vão passar as férias de janeiro, e isso gerar um debate que vai gerar uma decisão, tá? E o debate para a solução de problemas, como o próprio nome diz, não tem muito o que a gente falar sobre ele, é um debate com a finalidade de resolver um problema, não é de ponto de vista, não é de demonstrar opinião, tá? Próximo, por favor. Bom, então, nós vamos nos focar no debate regrado, que é aquele que Schnauli e Dawes chama de debate de opinião de fundo controverso, tá? Esse gênero, o gênero debate regrado, segundo o dicionário de gêneros textuais, ele seria a exposição da razão em defesa de uma opinião contra um argumento. E é mais ou menos o que eu já tinha citado anteriormente, tá? É a gente ter um tema que suscite pontos de vista diferentes e que cada debatedor, cada grupo de debatedores vai defender o seu ponto de vista mediante argumentos. Como eu já disse também, é o que os Schnauli e Dawes chamam de debate de opinião de fundo controverso, é o debate regrado, e ele possui a presença de debatedores, de moderador ou mediador, e ele pode ou não possuir a presença de auditório.
Um debate precisa ter debatedores e moderadores, e ele pode ou não ter a presença de um auditório, tá? No que diz respeito à dinâmica de realização, ele tem que ter a escuta do outro, que é o respeito aos turnos conversacionais, a organização do discurso, o posicionamento, a sustentação do posicionamento, utilizando argumentos, e o uso da refutação, que é a réplica e a tréplica, tá? Se no debate regrado nós defendemos pontos de vista, eu vou defender um, o outro debatedor vai defender outro, e aí a gente precisa dessa oportunidade de ele me ouvir o meu argumento, eu ouvi o argumento dele, e depois eu preciso ter a possibilidade de refutar o argumento dele, e que ele refute o meu argumento também, que é o que a gente chamaria de réplica, e se isso acontece mais uma vez, seria a tréplica, tá? Próximo, por favor. Bom, aí cabe uma observação muito interessante. Quando a gente fala de... a gente vai falar justamente sobre os debates políticos agora. Quando a gente fala sobre debate regrado, o Schinauli e Dawes, eles fazem uma ressalva, que é o seguinte: quando a gente vai didatizar o gênero, ou seja, a gente vai tirar o gênero da sua situação de uso real e vai trazer para dentro da sala de aula, a gente precisa que o estudante, ele visualize aquele gênero acontecendo numa situação real de comunicação. Então, muita gente pode querer usar o debate televisivo, em especial esses debates políticos, em época de pré-eleição, como vão começar possivelmente mais para frente agora aqui no Brasil, e Schinauli e Dawes instam que o debate televisivo, ele não é exatamente o melhor modelo, o modelo mais adequado para que a gente visualize o debate regrado ocorrendo, tá? Na sua essência. Aí vamos ver o que eles falam sobre isso. O debate televisivo, funciona como eventos que colocam numa luta sem piedade oponentes que tentam, por todos os meios, particularmente pela persuasão, pela teatralização, pelo sensacionalismo, pela verbalização de insultos e até de semi-verdades, ou ainda pela contradição, dominar, quiçá ridicularizar o adversário. A escuta desse último, por sua vez, é direcionada a encontrar falhas que permitem desarmar seu predecessor. O objetivo da empreitada é, mais do que encontrar uma resposta para uma questão, fazer triunfar a qualquer preço uma posição em detrimento da outra. A paralisação, a incapacidade de aprender, a falta de respeito pelo outro, constituem tendenciosamente o todo desses eventos da mídia, que, em parte, tem interesse precisamente nessa dimensão belicosa. Eu não sei vocês, mas a mim me parece, quando eu leio essa citação do Schinauli e Dawes, que eles estão descrevendo um debate eleitoral, né, nos modos que a gente já visualizou em algum momento da vida. Então, o que acontece nesses debates televisivos? As emissoras, elas estão querendo, na verdade, a audiência. E quanto mais teatralização, sensacionalismo, contradições, semi-verdades, a falta do respeito à escuta do outro, às vezes até o partir para o desrespeito verbal, quanto mais existem essas questões, mais audiência eles vão ter. Por outro lado, os debatedores, eles estão querendo conquistar digamos assim, a aprovação do público que está em evidência, e para isso, eles lançam mão de outros elementos para além da argumentação pura e simplesmente. Então, por esse aspecto, é que o Schinauli e Dawes, eles instam que, na verdade, esse debate regrado televisivo, né, esse modelo, não é essencialmente o que a gente conhece como um gênero discursivo debate regrado, tá? Então, só uma observação aí. Próximo, por favor. Aí, bom, eu coloquei aí para vocês, quando a gente fala em gêneros, não apenas o debate regrado, mas em gêneros orais de maneira geral, a gente tem, para que ele se realize, alguns aspectos.
aspectos linguísticos, aspectos extralinguísticos, paralinguísticos, cinésicos, e aí, muito rapidamente, sem nos aprofundarmos, a gente vai tratar um pouquinho desses aspectos, tá? Nesse primeiro quadro aí, eu tenho os aspectos extralinguísticos, tá? Para que um gênero oral, ele possa ser produzido. Então, nesses aspectos extralinguísticos, eu tenho o grau de publicidade, que diz respeito ao número de participantes envolvidos. Eu tenho o grau de intimidade entre os participantes, o nível de conhecimento que eles têm, né, um do outro. O grau de participação emocional, né, o grau de emotividade, de afetividade envolvido naquele gênero. A proximidade física dos parceiros de comunicação. O grau de cooperação, para que essa comunicação ela aconteça, esse grau de cooperação pode ser mais dialógico ou mais monológico. O grau de espontaneidade, dependendo do gênero, ele vai ser mais ou menos espontâneo. E a fixação temática, que é o estabelecimento com antecedência ou não do tema. Isso para os gêneros discursivos orais de maneira geral. Quando a gente fala em debate regrado, aí no próximo slide, a gente tem o que seria a classificação dele, né, no que diz respeito aos aspectos extralinguísticos. Então, especificamente, o gênero debate regrado, ele seria um gênero público, com um conhecimento básico dos participantes entre si, com pouca possibilidade de expressar afetividade ou emoção, pelo menos isso aí é o que deveria acontecer, né, nem sempre acontece, proximidade física relativa, produção interativa de natureza formal, comunicação preparada previamente e o tema fixado com antecedência, tá? Para além dos aspectos extralinguísticos, a gente vai ter ainda, no próximo slide, os aspectos paralinguísticos e cinésicos, e isso aí, já que a gente está falando de livro didático, de sala de aula, de didatização, são aspectos absolutamente essenciais para que o professor de língua portuguesa trabalhe com os seus alunos, seja trabalhando com foco no gênero debate regrado, seja em qualquer outro gênero oral, tá? Os aspectos paralinguísticos, eles dizem respeito à qualidade da voz, né, se ela está aguda, rouca, grave, sussurrada, a elocução, que é a maneira de produzir a fala, rápida, lenta, atropelando palavras, repetindo palavras e pausas, e também risos, suspiros, choro, irritação. E os aspectos cinésicos dizem respeito às atitudes corporais, né, a postura ereta, curvada, gestos, troca de olhares, mímicas faciais. A gente sabe que quanto mais preparado o produtor textual está, menos evidenciadas algumas dessas questões serão. Por exemplo, quando a gente está bem preparado, por mais que a gente esteja nervoso, tenso, ansioso, a gente consegue administrar a quantidade de gestos, o timbre da voz, a postura, e os nossos alunos, eles precisam ser orientados a isso também, eles precisam aprender a observar essas questões. Quantos de nós aqui, quando na educação básica estávamos, tínhamos receio, medo, né? Tem gente que chora, tem gente que chega a desmaiar, porque não consegue se visualizar fazendo uma apresentação oral pública, né, formal. Se a escola abraça essa função que ela tem legal, né, que está na lei, de trabalhar com a oralidade, quanto mais eu trabalho produção textual oral com os meus alunos, mais tranquilos eles vão ficar com relação a esse tipo de produção, tá? E a gente precisa fazer com que eles reflitam não apenas com a questão dos aspectos linguísticos, mas também desses outros aspectos aí que a gente observou nesses quadros, tá? Próximo, por favor. E por fim, a gente tem os aspectos puramente linguísticos, tá? Que são os marcadores conversacionais, repetições, gente, tá com a letra bem pequenininha aqui, me perdoem se eu errar a leitura, correções, hesitações,
e assim sucessivamente, tá? De maneira geral. Próximo, por favor. Pronto. Isso aqui, eu gosto também de sempre trabalhar, porque nem todo mundo tem acesso. Quando a gente fala em trabalho com gênero oral, muitos professores, eles se sentem pouco à vontade, pouco confortáveis, quando precisam avaliar. Quando a gente vai avaliar o gênero textual escrito, a gente já tem toda uma formação, a gente já tem toda uma dinâmica, a gente já tem toda uma forma de fazer. Quando a gente vai avaliar o gênero oral, muitos professores ficam perdidos em como fazer isso, né? Não conseguem passar para os alunos os critérios que eles vão usar para fazer essa avaliação. Então, muitas vezes os alunos acham que estão sendo marcados, que o professor está pegando no pé, porque o professor ele não consegue criar e ele não consegue expor para os alunos como é que aquela avaliação, efetivamente, ela vai ser feita. Então, essa grade avaliativa é uma grade avaliativa sugerida por Correia, para que nós avaliemos a produção oral, né, do debate regrado, acontecendo em sala de aula. Ela é uma sugestão, ela está, obviamente, passível de mudança, ela pode ser uma grade preenchida pelo professor, ela pode ser uma grade preenchida por monitores que o professor escolha dentre os alunos da turma, para que eles possam prestar mais atenção a determinados detalhes. Pode ser uma grade para que toda a turma avalie, ou para que o grupo que está apresentando, né, aqueles debatedores, se avaliem. Então, ela é muito flexível, né, de acordo com a necessidade que o professor tenha. Mas é interessante, a gente precisa ter critérios de avaliação. Ela é uma grade específica para debate regrado, né, tanto que vai falar aí de postura do mediador, de postura dos debatedores, etc., mas ela pode servir de base para que nós possamos avaliar a produção de outros gêneros orais, tá? Próximo, por favor. Aí, bom, uma outra observação que eu também queria trazer para vocês, em se tratando de debate regrado, que está sendo didatizado, né, ou seja, que ele está saindo da sua esfera real de uso e está indo para o uso dentro da sala de aula, tem o seguinte, o professor ele precisa saber como fazer com que o seu aluno reflita sobre a produção que ele acabou de construir. E, a partir disso, ele veja o que ele precisa melhorar, o que está bom, o que está ruim, e assim sucessivamente. Então, vejam, em se tratando de gêneros textuais orais, o processo de observação da produção do gênero ocorre de maneira diferenciada do texto escrito, visto que no escrito, o produto final pode sofrer alterações até o último momento, haja vista se tratar de um produto externo observável, ao passo que, com gêneros orais, o produto final não pode ser exatamente analisado anteriormente para que se compreenda o seu nível de funcionamento. Por isso, recomenda-se o uso de alguns instrumentos indispensáveis em qualquer ensino da expressão oral. E aí, alguns desses instrumentos seriam câmeras filmadoras e gravadores de voz. Patrícia, você está falando muito fora da nossa realidade, principalmente quem trabalha com a educação básica pública. Na verdade, não. Na verdade, é possível a gente fazer isso, gente. É interessante o seguinte, quando nós trabalhamos, nós enquanto professores de língua portuguesa, trabalhamos com o texto escrito, normalmente o aluno, ele faz, né, eu deveria fazer, aí vai depender da postura de cada professor, o que a gente chama de reescrita ou refacção, que é o seguinte, ele faz uma primeira versão daquele texto escrito, o professor corrige com códigos, com observações, seja com qual for a metodologia que ele use, e o aluno tem esse texto de volta para que ele possa refletir sobre os problemas daquele texto e refazê-lo corrigindo esses problemas. E aí, efetivamente, há o aprendizado.
né? Ele consegue perceber onde errou, ele consegue refletir e ele consegue melhorar. Não tem como a gente fazer isso numa produção oral, porque ela é instantânea, ela está acontecendo ali, naquele momento. A gente não fica com o produto final em mãos, como a gente fica com o texto escrito. Para que a gente possa fazer essa mesma reflexão com os alunos na produção oral, a gente precisa recorrer às câmeras filmadoras de preferência, ou, pelo menos, aos gravadores de voz, tá? O que eu sugiro, enquanto professora da educação básica, é que quando vocês trabalharem desse jeito, eu normalmente uso celular, tá? Escola pública nem sempre tem câmera, nem sempre tem gravador, enfim. Eu uso o meu próprio celular, eu não permito que os alunos gravem, porque aí a gente pode incorrer na questão do uso de imagem. De repente, eles podem gravar e podem postar um momento de insegurança e o menino se constranger. Então, para que a gente evite isso, o ideal é que, no momento de gravação, use o próprio celular do professor, que o professor pode até pedir para um monitor, um aluno mais desenvolto com tecnologia, faça essa filmagem. E depois desse primeiro momento, o professor criar um outro momento em que ele possa refletir com os alunos sobre aquela imagem. Seja mostrando a imagem para a turma toda, seja mostrando a imagem apenas para aquele grupo, mas para que o aluno se veja. E é interessantíssimo, gente. Há situações em que os alunos não percebem na hora, estão tão nervosos, tão afobados, que eles não percebem que gaguejaram, que fizeram gestos demais, que fizeram gestos de menos, que a voz estava trêmula, que estavam encurvados, e que isso ficou ruim, que visualmente não colaborou, passou insegurança. Se ele não visualiza, ele não tem como perceber essas questões. Então, de novo aí, a função da escola e a função do professor de língua portuguesa fazer essa reflexão com os seus estudantes, tá? Aí, bom, finalmente agora, a gente vai falar um pouco sobre, especificamente, a análise que foi feita daquela coleção que eu mostrei lá no início, com relação a como se usa, como se trabalha o gênero debate, né, debate regrado, nessa coleção de livro didático da EJA, que é a EJA moderna, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é caracterizar a coleção. Essa foi uma coleção de fundamental, tá? Como sendo o EJA fundamental, a gente tem 4 livros, porque o EJA fundamental tem 4 módulos, tá? Cada módulo equivale a 1 ano, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Aparece o trabalho com o gênero debate regrado no último livro, que é o livro do 9º ano, no capítulo 2º da unidade 1 e na seção de língua portuguesa. Na seção de língua portuguesa, porque esses livros da educação de jovens e adultos, a gente tem um livro só que compõe todos os componentes curriculares, tá? Esses capítulos são divididos em subseções e, especificamente, no capítulo que foi trabalhado com o debate regrado, a gente teve essas subseções aí, ó, para ler e escrever, para compreender, além do texto, para estudar o gênero, para refletir sobre a língua, para praticar, para escrever e para organizar o que aprendemos, tá? Próximo. Aí, bom, antes de haver o trabalho com o gênero debate regrado propriamente dito, a gente tem um capítulo inteiro dedicado ao trabalho com o gênero debate regrado. Mas aí, a produção em si, ela só é requisitada no final desse capítulo, tá? Antes, então, de haver a solicitação dessa produção, a gente tem a preparação para que se chegue à análise do gênero, do debate regrado, que é o principal gênero do capítulo, tá? Esse gênero, aí para isso, eles trabalham com outros gêneros do discurso, entre eles, o gênero tela, que está exposto aí, a tela que o livro usou, o gênero manchete, e o gênero enquete, e o gênero poema. Então, ele vai, antes de trabalhar com a oralidade específica, com o gênero do capítulo específico, que é o debate regrado, ele vai trazendo, chamando para reflexão a partir de outros gêneros,
e vai também movimentando outros eixos do estudo da língua portuguesa, como a leitura, por exemplo, tá? Próximo. Na etapa de preparação para o gênero em foco, que é o debate regrado, aí os alunos tiveram que realizar algumas atividades como, e daqui a pouco vocês vão visualizar, eu trouxe uns recortes aí para vocês observarem. Interpretação da linguagem não verbal, uso do dicionário, produção do gênero textual oral conversa, em que se faz a reflexão sobre a importância do respeito ao turno, né, conversacional, ouvir o outro e o outro me ouvir, interpretação de informação explícita e implícita, e análise de aspectos intertextuais entre os gêneros trabalhados ao longo do capítulo, porque, embora eles trabalhem com variados gêneros, eles pegam a mesma temática, que é a temática do trabalho, tá? E aí, vários aspectos do trabalho são enfocados ali. Próximo, por favor. Para a introdução ao gênero debate regrado, que é o principal objetivo do capítulo, há a busca pelos conhecimentos prévios que os alunos têm sobre o gênero. Então, o livro da EJA é um livro muito dialogado. Então, o livro pergunta se os alunos já conheceram, já ouviram falar em debate, já assistiram a algum debate, etc. Posteriormente, eles definem o gênero e, posteriormente, são citados os elementos linguísticos necessários para que se produza o gênero e outros elementos linguísticos que são desenvolvidos a partir da produção do mesmo, tá? Próximo. Pronto. Aí eu trouxe aqui para vocês recortes do capítulo. Como o nosso foco é o trabalho com o debate regrado, eu trouxe os exemplos só de como eles trabalham, como eles começam essa proposta de produção de debate regrado, tá? Então, aqui ele tem a definição, né, que é uma definição muito básica, muito simples, numa linguagem que os alunos podem acompanhar, tá? Aí a gente tem a discussão em que duas ou mais pessoas apresentam seus pontos de vista em defesa de uma questão ou contra ela, seguindo regras estabelecidas previamente, chamamos debate regrado. E aí, ele vai falar que o debate regrado ele é comum no ambiente escolar, pois colabora para a aprendizagem de conteúdos de várias disciplinas, e explora e desenvolve capacidades da oratória, como argumentação, raciocínio lógico e aspectos relacionados à fala em público. E depois ele vai falar que para poder você participar de um debate, você precisa saber argumentar. Aí a gente tem pontos positivos e pontos negativos nessa análise aí, tá? O ponto positivo é o conceito correto, completo e bem simples do gênero, tá? E o ponto negativo é o fato de que, não sei se vocês perceberam, mas o livro didático restringe o uso do debate regrado ao ambiente escolar. E, na verdade, a gente sabe que o ambiente escolar é um ambiente em que o gênero é didatizado, mas ele vai acontecer em situações reais de comunicação também fora da escola. E aí, o livro, nem nesse momento e nem em nenhum outro momento, ele vai citar que o gênero debate regrado acontece para além dos muros da escola. Ele não vai citar que lugares onde os alunos podem ter acesso a exemplos de gêneros, debates acontecendo de fato e tudo mais, tá? Próximo. Aí, primeiro, ele conceitua, né, dá aquele que a gente viu no slide anterior, conceitua o gênero e depois ele vai caracterizar o gênero. Então, ele vai dizer que, por exemplo, o debate regrado, ele precisa obedecer regras que são estabelecidas anteriormente, precisa ter argumento e contra-argumento, aí ele vai falar também que precisa saber com antecedência quem são os participantes, que são os debatedores, o mediador, se vai ter público ou se não vai, que as regras precisam ser estabelecidas antecipadamente, né? E aí cabe ao professor aprofundar essa caracterização, né? Por exemplo, que regras são essas? Tempo. Cada debatedor vai ter um tempo específico para expor, vai ter um tempo específico para a réplica,
para a tréplica, que ele tem que usar uma linguagem adequada, que ele não pode ser desrespeitoso. Então, tudo isso aí é papel do professor aprofundar o que o livro não trouxe, tá? Então, ele vai, de maneira geral, caracterizar aí o debate regrado, tá? Pode passar o próximo, Maurício, obrigada. E quando da produção, ele vai falar dos aspectos importantes para a participação do debate regrado. É quando ele vai dizer que para que se faça um bom debate, o aluno ele precisa pesquisar antes. Não pode fazer um debate regrado sem ter pesquisado antes. E vai refletir com o aluno por que isso é importante. Por que tem que se pesquisar antes sobre o tema do debate? E depois ele vai tratar daqueles aspectos que a gente viu lá atrás. Ele primeiro falou dos aspectos linguísticos, no outro slide a gente viu, e nesse slide aqui, nesse momento, ele vai falar dos aspectos extralinguísticos, cinésicos, e chamando a questão para a importância da postura corporal, que quando ele está falando em público, ele não pode esquecer do contato visual com a plateia, que ele precisa ter anotações às quais ele pode recorrer, mas que ele não pode apenas ler, porque vai desviar da função do gênero, etc., tá? Aí, bom, após a explicação das características e da funcionalidade do gênero, há a chamada para a sessão de análise linguística e o destaque para o trabalho com os operadores argumentativos. No início do capítulo, o livro didático encaminha o estudante para o uso do eixo da leitura, que é quando ele chama lá os outros gêneros e vai fazer as reflexões e tem as questões para os alunos responderem. Quando ele está falando especificamente sobre o debate regrado, aí ele vai tratar dentro desse, vejam que interessante, né? Dentro desse eixo da oralidade, ele vai abrir espaço para trabalhar também com o eixo análise linguística. Quando a gente trabalha com debate regrado, naturalmente, a gente trabalha com argumentação. E das múltiplas possibilidades de trabalho com argumentação que nós temos, o livro didático destaca o trabalho com os operadores argumentativos, tá? Então, nessa sessão aí, ele traz 3 notícias para fazer atividades com os alunos, de modo que os alunos reflitam sobre a importância prática do uso de operadores argumentativos, ok? Aí ele define, e aí vamos para o próximo slide. Pronto, ele definiu lá, falou, que apresentou, digamos assim, os operadores argumentativos, pede para que os alunos façam a leitura daquelas notícias e conversem sobre essas questões, e ele vai refletir. Isso é muito interessante para a gente trabalhar análise linguística de maneira contextualizada, sem a gente primeiro definir. Primeiro a gente reflete com os alunos e depois a gente define. É o que ele faz aqui. Ele apresenta o termo, operadores argumentativos, traz os textos, os alunos leem os textos, e depois eles vão refletir sobre o que leram, e aí nessa segunda questão, ele pede, reescrevam no caderno os argumentos da atividade anterior, encadeando-os em um parágrafo e utilizando operadores argumentativos. Só que essa atividade, ela é uma atividade dirigida, tá? Então, ele vai dizer, comece o primeiro parágrafo usando a expressão em primeiro lugar, deem continuidade usando a expressão além disso, finalizem usando a expressão enfim. Então, ele vai fazendo com que o aluno reflita por que começar com o primeiro lugar, por que continuar com além disso, por que concluir com enfim, por que não poderia inverter essa ordem, tá? Próximo. E depois, que finalmente ele vai falar, ele vai definir os operadores argumentativos, e ele traz um quadro em que ele exemplifica, ele traz múltiplos operadores argumentativos e a função que esses conjuntos de operadores possuem dentro do texto, tá? Próximo. E depois que ele faz isso, aí tem uma sessãozinha de praticar, que são outras atividades em que os alunos vão, no primeiro, aquela... né, muitos livros terminam não conseguindo fugir disso, que é a atividade com a identificação e classificação pura e simples, né, identifica os operadores argumentativos e explica a função de cada um deles.
Depois, eles pedem para que, na segunda questão, complete as lacunas do texto com os operadores argumentativos, de modo que faça sentido. Aí, a gente tem, eu chamo atenção para a terceira questão. Na terceira questão, ele pede, você e um colega vão simular a venda de um produto inútil. Um fósforo usado, um morcego morto, um par de óculos quebrado, ou uma caneta sem tinta, entre outras opções. Definam um produto, pensem em argumentos para defender sua venda e escrevam no caderno o que diriam a ele. Isso aí para que o menino possa usar os operadores argumentativos. Entretanto, esta situação, ela é uma situação não real de uso. O ideal é que nós proporcionemos aos alunos situações reais de uso. Muito dificilmente alguém vai estar numa situação real de uso em que precise vender algo inútil, né? Então, o ideal é que fosse algo mais palpável, algo mais real, que pudesse realmente acontecer numa situação real de uso, tá? E aí, por fim, ele vai para a seção de produção, né? Ele propõe que se faça o debate regrado e ele vai orientar, o livro didático vai orientar os estudantes, instando, né? Como os estudantes podem se planejar, né? E aí eles precisam planejar muito antes do dia do debate regrado, com a ajuda do professor, para saber os critérios de avaliação, para saber onde eles vão pesquisar, qual vai ser o tema, como eles vão recolher os argumentos. Depois, o período de elaboração, que é quando eles vão juntar o material que eles pesquisaram, vão organizar os seus argumentos em tópicos, e aí isso vai servir de apoio no momento da realização do debate. Próximo. E o momento da avaliação, né? Como é que professor e aluno vão avaliar a produção desse gênero aí. E para encerrar, ele ainda tem a sessãozinha de para falar em público, que é uma sessão em que o livro traz dicas, né, de como os alunos deverão se comportar no momento exato da realização do gênero oral, tá? E assim a gente encerra esse capítulo que teve como base principal o gênero debate regrado, tá? Se vocês observarem, o que a gente pode concluir dessa análise que foi feita? Primeiro, o livro, ele traz uma proposta contextualizada, tá? A gente tem foco em um único gênero, que é o debate regrado, e o livro usa essa estrutura na coleção inteira, sempre tem um gênero, oral ou escrito, mais importante, o principal, e outros gêneros são requisitados para que se construa o conceito daquele gênero a partir daquela temática, tá? Isso é um ponto positivo. Um ponto negativo, como a gente já falou anteriormente, é que o gênero debate regrado, ele é apresentado como um gênero apenas de esfera escolar, né, de modo que o seu real uso é desconsiderado. Não há também, como já foi mencionado, nenhuma indicação de exemplos de produção do gênero em análise, nem indicação de suportes onde os alunos possam observar a sua produção. E, por fim, o trabalho com argumentação, ele é insuficiente, uma vez que a gente sabe que trabalhar argumentação não se restringe a trabalhar operadores argumentativos, tá? Entretanto, eu saliento o fato de que o livro didático, ele é apenas um instrumento que o professor vai usar para enriquecer a sua aula, tá? Então, esses momentos, essas situações que nós elencamos aqui, de falta, de incompletude do livro, o professor, como gestor de sala de aula, ele pode naturalmente completar, ele pode naturalmente fornecer essa informação para os alunos, ele pode naturalmente trazer, inclusive, por que não, um exemplo, né, um vídeo de um debate efetivamente ocorrendo, ou ele pode trazer um exemplo de um debate e refletir por que aquilo ali não seria naturalmente, ou efetivamente, ou essencialmente, um debate regrado, né? O professor não trabalha um capítulo, ele trabalha um semestre, lembrando-se que o trabalho com a EJA é em semestre, não é ano letivo, é semestre letivo. E aí, ele não vai trabalhar só com esse gênero.
para trabalhar a argumentação, os aspectos para além dos operadores argumentativos, ele pode fazer isso também com outros gêneros argumentativos que ele venha trabalhar posteriormente, ou que ele trabalhou anteriormente. Então, a ideia é a gente pegar o que o livro fornece, e nesse caso, fornece um material muito positivo, muito bem construído, e as incompletudes o professor completar, as lacunas o professor preencher, de modo que a gente não perca a essência, que é o trabalho com a oralidade, que é tão importante, né? Eu vi aqui, tentando acompanhar alguma coisa pelo chat, algumas pessoas colocando exemplos, né, de situações, de pessoas que ficaram muito nervosas ao ter que fazer uma apresentação oral pública, e se a gente toma para nós, né, com seriedade, essa função de trabalhar também o eixo da oralidade nas aulas de língua portuguesa, desde o ensino fundamental até o ensino médio, a gente conseguirá, né, ajudar esses alunos a chegarem aí à universidade ou ao mercado de trabalho com, digamos assim, menos travamento no que diz respeito ao uso dos gêneros orais, né, as apresentações orais formais públicas. Ok, minha gente, aí eu coloquei aí para finalizar algumas referências bibliográficas, pode ir passando para os próximos slides, que eu usei, e coloquei o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, precise de alguma ajuda, a gente está aqui para colaborar uns com os outros, está aí meu contato para quem precisar. Eu vi algumas pessoas perguntando aqui sobre os slides, eu acredito que o pessoal do NELD vai arrumar uma forma de fornecer para vocês, e é isso aí, muito obrigada, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o nosso objetivo. Sim, professora Patrícia, os slides a gente vai tentar enviar para os participantes. Queremos agradecer a sua fala, mais uma vez agradecer a participação de todos no evento e as interações no chat. Deixa eu só chamar aqui os participantes, de onde eles são, né? As instituições que eu pedi para vocês colocarem no começo. Deixa eu abrir minha câmera. Tinha esquecido de abrir a câmera. Pronto, vamos lá. Temos participantes da UFPE, temos participantes da Barra da Garças, Mato Grosso, SEDUC, Rio Grande do Sul, Rural aqui de Pernambuco, São Luís, UFMA, PUC RS, temos participantes de Limoeiro, UNEB Salvador, Unicamp São Paulo, Carnaíba aqui no interior de Pernambuco, Uniredentor Rio de Janeiro, UniOeste Paraná, Universidade de Castelo Branco, Estácio, tá subindo mais aqui, da USP, Piauí. Bom, tá bem diversificado, né? IFAL, UAB, Penedo, nossa, tá bem diversificado, eu não vou nem conseguir falar todos, senão a gente não sai mais daqui. Mas, da UFAL, apareceu o UFAL, estava esperando os representantes da UFAL, eu conheço bem a UFAL. Conheço muito bem, professor Roberto Sarmento. Bom, enfim, temos participantes de todos os lugares aqui do Brasil, e isso é o benefício aí de um evento à distância, né? Muita gente, muito legal. Tivemos alguns comentários, professora Patrícia, no chat, durante a sua palestra. Eu vou ler aqui alguns comentários. Certo. Se a senhora quiser fazer alguma intervenção, na medida que eu vou lendo, aí a senhora pode falar, tudo bem? Tá bem. Pronto, me desculpem se eu errar o nome de vocês, mas eu acho que não. Bom, a Nay Cardoso, ela falou do histórico que a senhora trouxe sobre o EJA, que foi um excelente histórico, realmente eu também gostei bastante. Bom. A Cátia Barbosa, na cidade onde eu moro, ela falou, né, que na cidade onde ela mora há apenas uma escola estadual, e os alunos da EJA não recebem livro didático. Pois Essa cidade é aqui em Pernambuco. Pois é. Nesses últimos anos, muitas escolas não têm recebido realmente livro didático da EJA, infelizmente, né? Para a gente ver o descaso, quanto precisa amadurecer a EJA no Brasil, né? Ainda. Verdade. Bom, Alexandre Félix fez um elogio, disse que a palestra estava belíssima. Obrigada.
Cecília Bruno falou que é muito importante mostrar aos alunos as diferenças entre gêneros discursivos, orais e escrita. Maria Conceição disse que adorou as especificações de cada tipo de debate. Que e se bom. surpreendeu com as expressões réplica e tréplica, pois não era a visão que ela tinha. Rose Moraes falou que réplica e tréplica faz lembrar do debate respeitoso entre acusação e defesa, com vistas a convencer os jurados. Sou fã desse gênero, ela falou. Pois é, na verdade, juntando os dois comentários aí, a intenção da réplica e da tréplica é justamente essa, é permitir, quando a gente trata de argumentação, a gente naturalmente tem a contra-argumentação também. E no debate, a contra-argumentação é o que a gente vai chamar de réplica, tá? Eu ofereço o meu argumento e o outro vai ter a oportunidade de contra-argumentar, a gente vai chamar de réplica. E eu posso contra-argumentar o contra-argumento dele, que seria a tréplica. Aí vai depender do formato que foi estabelecido previamente. Isso. Fabrícia Siqueira, ela falou assim, no processo de ensino e aprendizagem, trazer a oralidade no livro didático é aprimorar a capacidade de tornar o indivíduo um falante hábil, capaz de conduzir suas interações orais por meio de contextos concretos de interlocução e, consequentemente, no desprestígio da oralidade. Desculpa. Isso, pois é. Que ainda é uma modalidade muito desprestigiada. Por isso que a gente tem tantos alunos que chegam, por exemplo, no ensino médio, ou que chegam mesmo à universidade, e não sabem exatamente como fazer uma apresentação oral, né, de um seminário, por exemplo, né? Isso. No debate que antecede a palestra, a gente, inclusive, falou, né, que às vezes se faz uma oralidade mesmo. Deixa eu ver mais aqui comentários. Maria Inês Farias falou que não havia pensado na seleção lexical e na formalidade no uso da fala pelo viés de debate regrado. Ela não tinha pensado sobre esse aspecto. É uma possibilidade. Kátia Barbosa, por isso que está sendo tão proveitoso nessa palestra. Kátia Barbosa falou que é uma concepção bem humanizadora do debate regrado. Nas sequências didáticas que encontramos por aí, para trabalhar com debate regrado, geralmente vemos o debate político como um principal exemplo a ser trabalhado junto com os alunos, seja na fase da apresentação antes da produção final. Ótima explanação, ela falou. Exato. E é importante justamente fazer com que o aluno reflita sobre isso, porque quando a gente pega um debate eleitoral no formato que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê que na verdade, o real objetivo do gênero termina ficando em último plano, né? Posso até levar isso para a aula, mas com a finalidade de fazer o menino entender por que aquilo ali, essencialmente, não é um debate, né? Mas não dá, pelo menos, segundo o Schnauli Dawes, e eu concordo com eles, não dá para a gente usar esse modelo de debate televisivo como um modelo básico de debate regrado, do gênero debate regrado. Verdade. Bom, o Túlio Marques falou que acredita que é um assunto de interesse dos alunos seja um... Bom, Túlio Marques disse, acredito que um assunto de interesse dos alunos seja um estímulo muito positivo para as práticas da oralidade. É sempre bom, né? Trabalhar com algo que estimule, né, os alunos, né? Isso. O Schnauli Dawes, eles trabalham especificamente com didatização de gêneros orais. Então, assim, eles são espetaculares. Eles trabalham, inclusive, com a ideia da sequência didática, que está muito em moda, né? Está na moda, sequência didática atualmente. E eles citam, né, chamam a atenção justamente para isso. Eu preciso chamar a atenção do meu estudante, para que ele se sinta atraído, né? E para que ele se sinta atraído, vamos pensar, por exemplo, no debate regrado, se a gente vai realizar um debate em sala, vamos pensar, primeiro, vamos escolher o tema juntos. Não o professor chegar e impor.
E segundo, vamos tentar escolher um tema que afete, que chame a atenção deles, alguma coisa que tenha a ver com a comunidade escolar, por exemplo, ou com algo de âmbito estadual, municipal, que desperte o interesse neles, né, de pesquisar. Isso aí é bem interessante e faz sentido, dá resultado. É verdade. Por último, Camila Salles falou, né, colocou uma observação que no curso de Letras Português, na UESP, o corpo docente criou um manual para o curso. Nele há toda uma explicação de como apresentar um seminário. Essa foi a última observação que eu peguei durante a palestra, mas, assim, já subiu muitos elogios aqui essa palestra, professora Patrícia. Obrigada. Muita gente dizendo que gostou, que adorou a palestra. Coisa boa. Já pergunto se... com certeza. Já pergunto se alguém quer abrir o microfone para fazer a contribuição agora. Se alguém tiver interesse em abrir o microfone para contribuir com o nosso diálogo, pode falar e sinalizar no chat, que aí a gente vai chamando. Bom, tem mais aqui, subindo mais comentários aqui. Cláudia Maria dizendo que adorou o tema, o conteúdo, principalmente por ser em português, porque sou de espanhol e sinto falta de nossa língua. Pois é. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não, né? Então tá. Bom, a senhora tem mais alguma consideração a fazer, professora Patrícia? Não, me dou por satisfeita, estou feliz, né? Que bom que aparentemente eu consegui atender o objetivo pretendido, né? Que é enfocar a oralidade. Sempre que eu posso, eu chamo, né, atenção, eu destaco o trabalho com a oralidade e destaco também o trabalho com a EJA, que é, como vocês puderam perceber, né, historicamente, uma modalidade tão jovem ainda, tão imatura ainda, e que muitas vezes os governantes não dão o devido valor, né? Eu trabalho com EJA, então eu sei, por isso, inclusive, que surgiu o interesse de fazer a pesquisa na EJA, porque eu trabalho há muitos anos com EJA, então eu sei da dificuldade deles. Se trabalhar oralidade com alunos da educação regular é difícil, trabalhar oralidade com alunos da educação de jovens e adultos, nossa, é um desafio ainda maior. Então, fiquei feliz de conseguir trazer esse tema para reflexão e, como eu disse, estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Só, mais uma vez, agradecer o convite e dizer que foi realmente um prazer estar nessa noite aqui com vocês. Nós que agradecemos a senhora, a sua participação, agradecemos a participação de todos também. Tem uma pergunta aqui de Norberto Nicotti, apareceu aqui agora. Ele está perguntando assim, a abordagem sociodiscursiva conversa bem com a dialógica? Ele está no chat? Isso eu não vi. Isso. Ele Certo. pergunta assim, a abordagem sociodiscursiva conversa bem com a dialógica? Na minha opinião, conversa sim. Eu sempre trabalho o possível, eu não consigo desmembrar do dialógico, né? Ambos falam da importância da interação. E aí eu acho que, de certo modo, eles se complementam. Certo. Obrigada, professora Patrícia. Pronto, com isso finalizamos a nossa noite, a nossa palestra, né? Mais uma vez agradecer a fala da professora Patrícia, agradecer a participação de todos, e espero que vocês possam participar, né, nos próximos dias. Vai ter atividade todos os dias, durante essa semana, até sexta-feira, espero que vocês possam participar, certo? Boa noite a todos. Eu gostaria de reforçar os agradecimentos, agradecer à professora Patrícia, agradecer a todos que se inscreveram e que estão aqui conosco, acompanhando as atividades. Eu espero que seja uma semana muito profícua para todos nós. Com certeza. Boa noite. Boa noite, gente.